Olá, meus amores! Como vocês estão? Prontos para mais uma aula de filosofia? Retorno às aulas? Bora lá para a nossa aula? Vamos! Bom, gente, na aula de hoje nós iremos dar continuidade, falando sobre o empirismo. Nós estudamos antes o empirismo de John Locke, de Berkeley, e agora vamos para David Hume, certo? Vamos estudar hoje David Hume e também o filósofo Immanuel Kant. Bom, David Hume, ele é um pensador empirista, né? Essa imagem aí é a imagem dele, como vocês podem ver. E David Hume, ele tinha como um dos seus principais objetivos investigar a natureza humana. Então, nessa investigação sobre a natureza humana, ele chegou à sua teoria, onde ele fala sobre a nossa percepção, né, as percepções da mente humana. Então, de acordo com Hume, as percepções da mente humana, elas se reduzem, então, a dois gêneros, que são eles as impressões e as ideias. E o que seria isso? O que seriam as impressões e as ideias? O que distingue uma da outra? As impressões é o primeiro contato que nós temos, é quando a gente vivencia uma sensação. E a ideia é o que surge depois dessa sensação vivida. Por exemplo, quando você sente uma paixão por alguém, a paixão, no momento que ela é sentida, ela é uma impressão. E aí depois a paixão passa e depois você se lembra dessa paixão. Aí você lembra, antes eu era apaixonado por tal pessoa. Essa lembrança dessa paixão antiga seria, então, o que ele chama de ideia. Então, as ideias que nós temos são as nossas lembranças. E as impressões é o que nós vivenciamos. E aí, David Hume, ele, com base nesses argumentos relacionados às impressões e às ideias, ele buscou conhecer as regras que associam o nosso pensamento, regras de associação, para tentar explicar como nós chegamos a entender as coisas. E então, com isso, ele chegou a falar sobre o limite do entendimento humano. O que isso quer dizer? Que buscando descobrir como a gente consegue compreender as coisas à nossa volta, ele percebeu que não podemos compreender tudo, que o conhecimento humano ele é limitado. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque David Hume ele é um pensador que possui um empirismo mais rigoroso, ou seja, o conhecimento que nós possuímos vai estar relacionado às sensações que nós vivenciamos, à nossa experiência. E ele descarta qualquer possibilidade relacionada a uma razão. Quando falo relacionada a uma razão, por exemplo, diferente de Berkeley, ele não usa a ideia de Deus, ele não usa nenhuma ideia de qualquer tipo de razão que possa trazer o conhecimento que nós temos. Todo o conhecimento vai estar relacionado apenas à experiência. Então, ele fala o seguinte, colocar um pequeno texto, esse pequeno texto aí é do próprio David Hume, da sua obra Tratado da Natureza Humana, uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Então, ele fala o seguinte: quanto às impressões provenientes dos sentidos, lembrando que impressões são o que? Aquilo que a gente está vivenciando no momento presente. Então, em relação a isso que a gente está vivenciando,
sua causa última é, em minha opinião, inteiramente inexplicável pela razão humana. O que isso quer dizer? Que o que causa as sensações quando a gente está vivenciando algo é algo inexplicável. Não temos como compreender isso. E será para sempre impossível decidir com certeza se elas surgem imediatamente do objeto, se são produzidas pelo poder criativo da mente ou ainda se derivam do autor de nosso ser. Ou seja, de acordo com Rumi, não tem como ter certeza de como surge a sensação. A gente vivencia algo, existe a sensação por meio dos sentidos, mas como isso é percebido, não tem como explicar. Como nós adquirimos isso. Então ele continua, tal questão, diga-se de passagem, não tem nenhuma importância para nosso propósito presente. Podemos fazer inferências partindo da coerência de nossas percepções. Sejam estas verdadeiras ou falsas, representem elas a natureza de maneira correta ou sejam meras ilusões dos sentidos. Então o que ele quer dizer com isso? Que a gente vivencia as coisas, temos a impressão, ou seja, temos os sentidos daquilo que vivenciamos, e a partir disso, nós vamos ter as ideias, né, as nossas memórias, as nossas lembranças, podemos assim raciocinar, pensar em algo, mas como essa sensação pode ser de fato gerada em nós, isso é algo desconhecido e que, de acordo com David Hume, não tem nenhuma importância, porque o que vai importar de fato é o que você vivenciou, o que você sentiu nessa vivência e as ideias que se encontram em você. Como isso aconteceu, não tem importância, certo? É isso que ele está querendo falar. Então a explicação dele é simples, né? Não é possível saber. As impressões das sensações, elas surgiriam na mente, mas a causa, o que vai fazer com que elas surjam, isso não importa para ele. Então, a origem das impressões, as nossas sensações estariam, portanto, em um patamar além da experiência e além do entendimento humano. Então, com isso ele está querendo dizer o quê? Que não adianta você tentar pensar como é que a gente adquire, como é que é possível obter essas impressões, né? Essa sensação inicial quando a gente vivencia algo ali. Porque o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele é limitado. Então, é perca de tempo, né? Você ficar tentando descobrir isso. Porque todas as teorias que tentam explicar isso não chegam a ter nenhuma prova em relação a isso. E isso não vai interferir no que você tem como verdadeiro e no que você tem como falso. Então, para ele, não é algo que seja tão importante saber como é que nós conseguimos obter as impressões, ok? Então, David Hume ele também vai fazer uma crítica ao princípio da causalidade. O que seria o princípio da causalidade? Esse princípio é o princípio em que a maioria das pessoas, elas passam a acreditar que toda mudança que ocorre na natureza tem uma causa. Ou seja, a árvore caiu porque alguém derrubou a árvore. Isso aconteceu por causa daquilo. Então, tudo vai possuir uma causa. Essa é a ideia da causalidade. Tudo tem uma causa. Porém, David Hume ele vai falar que não é bem assim. Por quê?
porque de acordo com ele, nós estamos sujeitos ao acaso. Então, o fato de você colocar a sua mão próximo ao fogo e sentir o calor, ou você colocar a sua mão no fogo e você se queimar, então a causa de você ter se queimado é porque você colocou a mão no fogo, ou você ter sentido o calor porque se aproximou do fogo. Porém, não quer dizer que você só vai se queimar se colocar a mão no fogo, ou que você só vai sentir esse calor se aproximar do fogo. Então ele faz uma crítica à causalidade, porque os eventos eles podem acontecer por outros motivos, que é o que é chamado de acaso. Então ele vai dizer que estamos também sujeitos ao acaso e que nem tudo vai acontecer por determinadas causas que são colocadas. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem, né, um pouquinho complexo o pensamento de David Hume. Nós iremos agora para o pensamento de Immanuel Kant, que é esse cara que está aí na tela. Bom, gente, Immanuel Kant, ele tentou resolver a problemática entre o empirismo e o racionalismo. Como eu já tinha falado antes para vocês, durante muito tempo houve esse embate de teorias, né? Os racionalistas, que tinham uma visão contrária, né? Havia um debate entre eles, e os empiristas, né? Uns defendendo que o conhecimento vem da razão, né? Os racionalistas, e os empiristas defendendo que o conhecimento vem da experiência, proveniente da experiência. Então, o filósofo Immanuel Kant tentou resolver essa questão afirmando que o conhecimento tanto é proveniente da razão, como também é proveniente da experiência. E então Kant ele vai trazer a ideia do conhecimento a priori e do conhecimento posteriori. Então, essa teoria de Kant, de conhecimento a priori e posteriori, ela é conhecida como o apriorismo kantiano. Porque Kant ele vai dizer que nós tanto temos o conhecimento da nossa razão, que é o conhecimento a priori, que é um conhecimento que ele fala também que são conhecimentos explicativos, e temos também o conhecimento posteriori, que ele também vai falar que é um conhecimento ampliativo, porque vai ampliar mais informações. Como assim? Para vocês entenderem melhor, Kant ele vai falar que nós temos o juízo analítico e temos o juízo sintético. O que seria o juízo analítico? O juízo analítico é aquele juízo onde ele vai possuir o conhecimento a priori. É o conhecimento onde o predicado, parecendo português, né? O predicado já está contido no sujeito. Como assim? Que complicação é essa, meu Deus do céu? É o seguinte: o conhecimento do juízo analítico vai estar relacionado às informações que nós obtemos quando a gente já sabe qual é o sujeito. Por exemplo, quando você escuta falar a palavra quadrado. Quando você escuta a palavra quadrado, a pessoa não precisa explicar para você que o quadrado possui 4 lados iguais. Só a palavra quadrado já traz para você o conhecimento de que tem 4 lados iguais. Então, é um juízo analítico e é um conhecimento a priori, porque você está utilizando o seu conhecimento da razão.
Então, você não vai precisar dar explicação de que ele possui 4 lados iguais. Quando fala quadrado, você já sabe. Já no juízo sintético, que também vai estar incluso o juízo empírico, né, que é ampliativo, isso quer dizer que vai precisar ampliar mais informações para você ter o conhecimento, que é o conhecimento posterior. Então, por exemplo, se uma pessoa fala, o livro tem a capa verde. Essa informação tem a capa verde, vai fazer parte do juízo sintético. Por quê? Faz parte do juízo sintético. Porque se eu falar só o livro, você não vai saber de que livro estou falando. Então, digamos, tem vários livros numa mesa. Cada livro tem uma capa de uma cor diferente. Aí eu falo, pega o livro, você não vai saber qual é o livro. Agora, se eu falo, pega o livro de capa verde, você vai saber de qual livro eu estou falando. Então, o juízo sintético é aquele juízo onde vai trazer mais informações sobre o sujeito. Quem é o sujeito não está contido na própria palavra, diferente de quadrado. Então, no juízo sintético vai ter uma ampliação de informações, ok? Então, entre o juízo sintético e o juízo analítico, ainda vai ter outra diferença. Que diferenças são essas? Que no juízo analítico vai conter o que é necessário. E já no juízo sintético vai conter informações que são contingentes. Como assim? O que é algo contingente? É algo que pode ser contrário. É algo que não é uma certeza absoluta. Por exemplo, quando eu falo a questão do quadrado, é algo necessário. O quadrado tem 4 lados iguais. Se ele não tiver 4 lados, tiver só 3, ele vai ser um triângulo. Então, é algo que é necessário aquele ser. Já utilizando o exemplo do livro, é algo contingente, porque eu posso ter um livro com uma capa e outra pessoa pode ter o mesmo livro com uma capa diferente. Então, algo que vai ser diferente, não é uma certeza. Todo livro, digamos, o livro O Mundo de Sofia, pode ter uma capa azul, outra pessoa pode ter ele com a capa verde. E não é algo que é certeza o livro ter aquela capa. Então, é algo que é chamado de contingente. Então, o juízo sintético ele vai ser contingente, porque vai ter informações que não são universais, são informações que vai mudar de acordo com o local e com o tempo. E o juízo analítico, não. O juízo analítico vai ser uma informação que é universal. Em qualquer lugar, em qualquer época, o quadrado vai ter 4 lados iguais. Certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem. É um pouquinho complexo, né, o pensamento de Kant. Qualquer dúvida, já sabem, né? Só mandar a dúvida de vocês pelo WhatsApp. Ok, pessoal? Um beijo e até a próxima.